Podemos sentar, amados, umas 3 horas, não é? Meu querido diácono Márcio, povo de Deus, nós estamos no grande dia da Páscoa de Jesus. Para entendermos bem a beleza da celebração de hoje, o padre quer começar a homilia fazendo uma pergunta: quem quer ir para o céu? Ergue a mão, bem bonito. Está muito mole, né? Quem quer ir para o céu? Fala eu e ergue a mão, bem bonito. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir agora? Ah, que horror. Ah, eu quero, pai, eu quero. Agora não. Agora eu não vou, não. Eu tenho mais muita coisa para fazer aqui, né? Meus queridos, é dentro desse contexto desta pergunta que nós falamos sobre a Páscoa. Durante todo o tríduo pascal, eu falei sobre uma grande palavra, metabasis, que significa Olha lá que vocês já estão sabendo grego, gente, olha que chique, né? Transformação. Na quinta-feira santa nós falamos de algumas transformações. Através do lava-pés, Jesus transformava o coração dos discípulos. Através da oração "Ide fazer isto em memória de mim", Jesus transformava a vida dos discípulos em sacerdotes. Através da oração sobre o pão e o vinho, Jesus transformava o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Na sexta-feira santa, nós falávamos sobre o madeiro da cruz e a transformação que Jesus fazia no madeiro. Se no Antigo Testamento da árvore da vida veio o pecado, agora do madeiro da cruz vinha a ressurreição, o amor, o perdão dos pecados, o apagar das dívidas, e ali no alto da cruz, a transformação do madeiro. Tanto é que nós carregamos a cruz no nosso coração, nós iniciamos todas as celebrações com o sinal da cruz, porque aquilo que era um sinal maldito foi transformado em bendito. No dia de ontem, eu falava sobre as transformações que Jesus realizava através dos elementos dos nossos sentidos, que os nossos sentidos são capazes de captar. E aí percebíamos o fogo, que transforma a escuridão em luz, que transforma o frio em calor. Nós víamos a água, que transforma a sujeira em algo limpo, que transforma o desânimo em ânimo. E nós vimos o canto do aleluia, que transforma a tristeza em alegria, a desgraça em graça. Agora, nós vamos falar hoje da última transformação. E a transformação que mais o ser humano tem medo. A transformação que, se nós não nos colocarmos diante da fé, nós nos desesperamos. E é uma transformação tão necessária para nós. Olha para quem está do teu lado e fala assim: vou te falar o que é esta transformação. Fala. Você precisa ouvir bem. Fala. Porque você vai morrer. Vamos lá! Fala! Agora não quis falar? Queridos, a grande transformação que vemos na noite da Páscoa e no dia da Páscoa
é a transformação da morte em ressurreição, da morte em vida. E se não é esta transformação que Jesus realiza, nós perdemos o sentido da nossa fé. Nós desacreditamos naquilo que Jesus veio realizar. Quer dizer, todas as transformações que nós fomos vendo durante a Semana Santa, culmina no dia de hoje. Tem uma expressão em latim muito bonita: finis coronat opus. O fim coroa a obra. O final de uma peça de teatro, um final de um filme, quando o filme é bom, o filme ali no final, ele faz aquele fechamento grandioso. E qual é o fechamento grandioso de toda a Semana Santa? A certeza de que a morte está vencida pelo Senhor da vida. A certeza de que a morte está destruída. E como que nós sabemos disso? Aí o texto bíblico é maravilhoso. O texto bíblico nos ajuda a entrar e entender este mistério tão grandioso. É bonito que Jesus foi sepultado, foi colocado lá no sepulcro, colocado uma pedra. Maria Madalena vai pela manhã, no dia de hoje, lá no sepulcro. A pedra está afastada. O texto bíblico vai dizer assim, ela olha ali para dentro do sepulcro, o anjo fala com ela, dizendo: olha, por que você está procurando aquele que está morto? Mas ele está vivo. Você está procurando um morto? Ele não está aqui não, ele está vivo. Vai lá para Galiléia, onde ele vai aparecer. Maria Madalena não entende nada daquilo, sai correndo, vai falar para os discípulos ali, ansiosa: roubaram o mestre, roubaram o corpo do Senhor. Aí os textos bíblicos vão dizer que os discípulos vão até o túmulo, João, que era mais novo, vai à frente, fica na porta, não entra. Pedro chega e Pedro entra no túmulo. E aqui tem o momento em que Pedro passa a ter fé na ressurreição. Ele entra no túmulo e diz assim o texto: ele viu e acreditou. Ele olhou e acreditou. Pedro viu Jesus ressuscitado naquele momento, sim ou não? Pedro viu Jesus ressuscitado, gente, sim ou não? Não. O que ele viu? O que ele viu foi o túmulo vazio. Foi na experiência do túmulo vazio que ele sente na alma que o Senhor não tinha sido roubado, que ele sente na alma que algo grandioso aconteceu. Ele entra naquele túmulo e ele, ao olhar, ele acredita, ele experimenta um ato de fé grandioso, que o Senhor não estava mais ali, mas que havia ressuscitado. E por que ele faz essa experiência? Porque também tem um sinal absolutamente extraordinário ali dentro do sepulcro. O texto bíblico vai dizer assim: Pedro viu, Jesus não estava, mas, na tradução em português, o pano que recobria Jesus estava ali como que postos à parte. Esta tradução não é muito boa. Esta tradução, ela poderia ser melhor. O texto grego, ele é muito claro nisso. Imaginemos Jesus deitadinho e recoberto de panos, porque eles cobriam Jesus, eles passavam os olhos, tal, e recobriam o corpo com as faixas. Então Jesus meio
mumificado, né? Aquelas coisas que a gente vê, né? De múmia assim, durinho. Agora, imagine o fato de Jesus atravessar aquele pano e o pano abaixar. O corpo estava ali, ele ressuscita e o pano simplesmente continua ali abaixado. É isto que o texto grego diz, que na tradução é difícil de como explicar isso, porque tradução você tem que traduzir, não dá para explicar o que estava acontecendo. Então, o pano abaixou quando Jesus ressuscitou. Então, o que Pedro vê? Pedro entra no túmulo e ele vê o túmulo vazio e os panos abaixados. Não era no chão, não era jogado no cantinho, porque poderiam ter roubado o pano, botado um pano. É justamente o fato do pano estar abaixado, que não dava para ter roubado o corpo de Jesus, sem ter levado o pano. O pano simplesmente abaixou. Então, a experiência do túmulo vazio, juntamente com aquele pano, que muitos dizem ser de fato o santo sudário, aquele pano que abaixou, esta experiência faz com que Pedro diga: não roubaram o Senhor, Ele ressuscitou, Ele de fato está vivo, Ele de fato vive. E no dia de hoje é importante nós entendermos qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação. Porque para nós católicos, nós acreditamos que aquilo que aconteceu com Jesus acontecerá conosco. Haverá uma transformação total na nossa vida, da morte para a vida. Nós vamos morrer, mas justamente por conta de tudo isso que aconteceu com Jesus, nós acreditamos que vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação? Se ambas as teorias vão dizer que se volta a viver. A teoria da reencarnação diz: mas vai voltar a viver. E a ressurreição que nós cremos, a nossa doutrina, dizemos, vai voltar a viver. Qual é a diferença então? Reencarnação, que nós não acreditamos, isso é coisa de espírita e das religiões espíritas. E aí, pais e padrinhos, se algum de vocês tinha qualquer tipo de ideia de reencarnação, renuncie agora, porque senão vocês não podem ser padrinhos, viu? Senão não pode batizar a criança, tá? Porque nós não acreditamos em reencarnação, em espiritismo, em essas coisas erraiadas. Reencarnação significa: morri, a alma deixa o corpo e a alma vai para outro corpo. E aí tem as várias teorias de reencarnação. Tem alguns que dizem: a alma vai para um outro corpo humano. Na Índia, por exemplo, a alma vai para os animaizinhos, para a vaca, não sei para quê. Então, outros bichos, outros animais. Isso são teorias reencarnacionistas. Não acreditamos nisso. E quando nós morremos, o que acontece? O nosso corpo morre, a alma vive ou morre? Depois que o corpo morre, a alma fica viva ou morta? Ih, que moleza! Viva ou morta? Depende. Vai errar isso, pelo amor de Deus, já falei. Tem uma coisa que mata a alma, como que é o nome?
Pecado mortal. E aí você responde que a alma fica viva? Calma. Depende. Se a alma não morreu pelo pecado mortal, ela vive. Se ela morreu pelo pecado mortal, o que resta é o inferno. Se ela está viva, aí haverá o dia da ressurreição. E a ressurreição é do quê? Do corpo ou da alma? A ressurreição é do corpo ou da alma? Olha, bem forte agora, hein? A ressurreição é do corpo ou da alma? Do corpo. A alma ou está viva ou está morta e foi para o inferno. A alma não ressuscita depois que o corpo morre. Nós rezamos isso no creio. Creio na ressurreição da alma. Não. Da carne. Carne, o que é, Antônio? É esse negócio aqui, ó. É o corpo, a carne. Não é? Creio na... Olha como a gente reza e não presta atenção, né? A gente reza, reza da boca para fora e não sabe o que está rezando. Creio na ressurreição da carne, do corpo. É o corpo que vai ressuscitar. E o que vai acontecer com a alma? Vai se unir a este corpo ressuscitado. A alma não vai para outro corpo. Ir para outro corpo, o nome é reencarnação. A alma se une novamente a este corpo ressuscitado. O nome disso é ressurreição. Este corpo volta a viver, sim ou não? Sim. Ressurreição da carne. Este corpo vai voltar com algumas coisas iguais e algumas coisas diferentes. Mas, padre, como que o senhor sabe disso? Como que o senhor sabe que é esse corpo que vai ressuscitar? Porque foi isso que aconteceu com Jesus. O padre não está inventando coisa da cabeça dele, a igreja não está inventando coisa da cabeça dela. Na próxima semana, nós vamos ver algumas coisas que aconteceram com Jesus. Exemplo, Jesus vai aparecer até para Tomé e vai falar: Tomé, olha as marcas dos pregos aqui. Põe a mão, Tomé. Dá para pôr mão num vulto? Dá para pôr mão no espírito? Não. Espírito, você passa a mão, ele vai. Na carne que a gente põe a mão. Põe a mão aqui, Tomé. Sinta, sou eu. Foi o que aconteceu com Jesus. Por isso que nós acreditamos que o que aconteceu com Jesus é o que vai acontecer com a gente. A transformação da morte do corpo em ressurreição do corpo, da carne. Que teremos coisas iguais, as marcas dos pregos, Tomé, veja, sou eu. E algumas coisas diferentes, como nós veremos na semana que vem. O padre não vai adiantar a missa, é só um spoiler, não é? Aí você venha para o padre explicar o que vai acontecer na semana que vem. Mas aquilo que nós acreditamos é que acontecerá uma profunda transformação na nossa carne. Isto é a ressurreição. A missa de hoje é uma grande missa de esperança, porque nós acreditamos que o nosso maior medo será transformado. E o nosso maior medo é o medo da morte, porque é sempre um desconhecido. Então, para finalizar esta obra da salvação, finis coronat opus, para coroar este processo salvífico, aquilo que é o maior medo do ser humano, Cristo hoje destrói, transforma. A morte é transformada em ressurreição. Padre, como acreditar nisso? Fazendo a experiência do túmulo vazio, a experiência
do entrar naquele sepulcro, ver os sinais que ali estão, e os sinais darão a graça para acreditar. Hoje a nossa igreja se torna aquele túmulo vazio. A igreja é o local onde Jesus manifesta a ressurreição. Pedro até então não tinha se encontrado com o ressuscitado. Ele se encontrou, ele foi no lugar onde o ressuscitado esteve. E ali ele viu e acreditou. Nós não estamos nos encontrando com Jesus carnal, aqui para botar a mão nele, não. Mas nós estamos em um local onde ele mesmo diz que se ali 2 ou mais se reunirem, ele mesmo ensina sobre o seu corpo e seu sangue, e nós acreditamos que este local é um local onde Deus se manifesta. Portanto, se soubermos olhar os sinais que temos dentro da igreja, este local é capaz de trazer ao nosso coração a certeza da fé, como trouxe ao coração de Pedro. A certeza de que Jesus é ressuscitado. E isso traz a grande esperança para o nosso coração. Que esta igreja seja hoje aquele santo sepulcro, onde não vamos tocar o Cristo ressuscitado, não. Não vamos ver o Cristo ressuscitado com estes nossos olhos, não. Mas assim como Pedro, através dos diversos sinais encontrados naquele local onde Jesus esteve, assim também hoje poderemos nos encontrar neste local e termos fé. Fé na ressurreição de Jesus. Fé que ele venceu a morte e transformou a morte em vida. Esta é a maior transformação que o nosso coração pode esperar, que o nosso coração pode ter, a certeza de que a morte está vencida pelo Senhor da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,